Fala galera, professor Marcelo aqui novamente. E na aula de hoje a gente vai fazer o último método do CRUD, que é o método de listagem de categorias cadastradas. Eu vou mostrar para vocês como fazer isso na nossa classe DAO e posteriormente a classe de teste para verificar se deu tudo certo nesse método, ok? Então vamos para a tela. Na última aula foi criado aqui na classe de teste o método excluir dentro de um systemoutprint, que serviu para mostrar verdadeiro ou falso caso ele consiga excluir a categoria. Então o resultado final foi o resultado verdadeiro porque ele conseguiu excluir a categoria número 1. Agora eu vou repetir a execução do método para ver o que vai retornar de resultado. Então agora ele retornou falso, por quê? Porque na primeira execução ele excluiu a categoria e agora na segunda não existem mais categorias com o código número 1, certo? Então é isso. Vou voltar aqui na classe DAO e a gente finalizou o método excluir. Vou esconder aqui os seus comandos e agora a gente vai criar um método de listagem. Então, public static, certo? Como os demais. Só que agora tem um detalhe. Ao invés de retornar verdadeiro ou falso, o que a gente precisa retornar? A gente precisa de uma lista com todas as categorias cadastradas no banco de dados. E com isso, o pacote Java ele tem um conjunto de classes que podem ser utilizadas. E nesse caso, a gente vai utilizar a classe ArrayList para isso, para ele criar para a gente uma lista com todas as categorias do banco de dados. Então, primeiramente, eu vou digitar aqui array, e como a gente fez para o prepared statement, eu posso fazer também para o ArrayList. Então, eu vou apertar Ctrl espaço, e o NetBeans sugeriu para mim duas possibilidades, né? Então, são Index Out of Bounds Exception e Array Store Exception. Então, nesse caso, a gente observa que ele não sugeriu uma classe ArrayList, certo? Então, vamos continuar digitando aqui, ó, ArrayList. E com o Ctrl espaço, o que acontece? Agora sim, ele encontrou algumas possibilidades de lista que a gente pode utilizar no nosso sistema. E aí, como eu falei, a classe será a ArrayList, que já está selecionada nesse momento. Então, basta que eu aperte Enter, o NetBeans automaticamente vai adicionar aqui em cima a importação dessa classe. E agora, pessoal, a gente precisa dizer o seguinte, isso daí é um ArrayList, né? É uma lista, e eu preciso dizer que tipo de informação que vai para dentro dessa lista, que tipo de coisa que eu vou guardar nessa lista. Então, nesse caso, a gente utiliza o operador diamante, que nada mais é do que os sinais de maior e menor, e dentro dele a gente vai colocar a categoria. Ou seja, eu vou criar uma lista de categorias para serem devolvidas lá para a nossa classe de teste. E o nome desse método vai ser listar. Ou seja, esse método vai ser responsável por listar todas as categorias cadastradas no nosso banco de dados. Ok, agora, mais uma vez, a gente começa com o bloco try-catch. Então, digito aqui o comando try, aperto o Ctrl espaço e ele vai sugerir para mim essa criação de bloco try-catch. Só basta a gente apertar a tecla Enter. E do mesmo jeito que fizemos sempre, quando der algum erro, eu vou mostrar esse erro na tela. Systemoutprint, apaga aspas e coloca e.getMessage. Só que no caso da lista, pessoal, eu acho interessante fazer de uma forma um pouco diferente, tá certo? Eu preciso devolver essa lista. E essa lista pode ou não conter elementos dentro dela. Então, o que eu vou fazer? Fora do bloco try, eu vou criar um ArrayList de categoria. Eu vou chamar de categorias, no plural, tá? E vai ser igual a new ArrayList de categoria. Só que, como eu estou usando o new, vai ser um método construtor. Então, eu preciso do parênteses, tá?
O próximo passo, logo depois do bloco try, eu vou colocar aqui, ó, return categorias. E por que eu fiz isso? Eu fiz isso porque é o seguinte, o ArrayList estando fora do try, tanto na sua criação quanto no retorno, significa o seguinte, que se der qualquer erro na hora de fazer a comunicação com o banco de dados, o meu ArrayList vai ser criado, porém ele vai ser devolvido com nenhum item na lista, vai ser uma lista vazia, tá ok? Então, vamos voltar para a tela aqui agora, para a gente continuar o nosso código. Então, dentro do bloco try, a gente vai seguir o mesmo passo a passo dos métodos anteriores. Então, connection, conexão igual a conexão, ponto, ele já sugere para mim aí o get connection. Basta apertar Enter. Ponto, vírgula. O próximo passo, pessoal, é a gente criar a variável SQL. Então, eu vou criar aqui string SQL, vai ser igual, abre aspas, select asterisco from categoria, que é o nome da nossa tabela. O próximo passo é criar a variável comando, que vai ser responsável por executar esse SQL lá no nosso banco de dados. Só que a gente observa o seguinte, esse método ele não precisa de nenhum parâmetro. Tá? E eu posso muito bem utilizar o prepared statement sem nenhum parâmetro. Só que eu vou mostrar para vocês uma outra classe que serve para executar toda vez que você não necessitar de nenhum parâmetro na sua consulta ou no seu SQL, tá? Que é o statement. E do mesmo jeito, eu aperto o Ctrl espaço para que o NetBeans faça a sugestão para mim de qual é o método que tem esse nome. Então, a gente observa que existe o Java, no pacote java.sql, a classe statement. E é isso que a gente precisa, tá? Então, basta apertar Enter. O NetBeans já vai adicionar aqui em cima a importação para essa classe. E eu vou chamar de comando também, não tem nenhum problema com isso. Então, o comando vai ser igual conexão.create statement. Depois de criado, basta que eu passe o comando, eu passe para ele qual é a consulta que eu quero executar. Tá? E aí, pessoal, existe uma diferença desse comando para o comando anterior. Porque no comando anterior, a gente tinha duas possibilidades. Ou eu colocava o execute, para que ele execute o comando, nesse caso a gente fez isso com o comando inserir, e no caso do alterar e excluir, a gente usou o comando execute update, que ele vai lá, executa o método e devolve quantos registros foram modificados com aquela execução. Agora, nesse caso, eu preciso que ele faça uma consulta e devolva para mim os registros do banco de dados que estão nessa tabela lá, que está sendo consultada. Então, eu vou utilizar agora uma outra classe Java que representa o resultado de uma consulta, que é o meu result_set. Eu vou dar um Ctrl espaço e, do mesmo jeito do statement, o result_set vem lá do pacote java.sql. Então, basta eu apertar Enter, o NetBeans coloca para mim a importação automaticamente e eu vou declarar agora um objeto que vai receber essa consulta do meu banco de dados. Eu vou chamar de resultado. Então, o resultado vai ser igual a comando.execute, e só de digitar o execute, ele já traz para mim o execute query. Caso não apareça, basta apertar o Ctrl espaço que a gente já viu anteriormente. Então, ele vai aparecer a sugestão, execute query, basta apertar Enter, que ele completa para mim o código, e pronto, finalizou a minha consulta ao banco de dados. Então, ele vai lá, executa aquela consulta que eu declarei ali em cima e devolve para mim um resultado do tipo result_set. Beleza? Próximo passo eu vou ter que navegar entre todos os registros
resultados dessa consulta para fazer o quê? Para adicionar eles a meu ArrayList. Então eu pego um registro do banco de dados, transformo ele em um objeto da classe categoria e adiciono ao meu resultado final, que é a variável categorias, que é ela que eu tenho que devolver lá para a minha tela. Então, eu vou usar um comando de repetição indeterminado, ou seja, enquanto tiver registro a serem exibidos, ele vai repetir o comando que eu colocar aqui nessa parte do código. Então, eu vou colocar aqui while, abre parênteses, resultado, ponto, next, abre e fecha chaves para delimitar o meu bloco de conteúdo. Então, enquanto tiver um próximo registro no meu resultado, ele vai fazer tudo que eu colocar aqui dentro. Então, vamos lá. Categoria C igual a new categoria. Parênteses, ponto e vírgula. Então, ele criou um objeto da classe categoria. Agora, o que eu preciso fazer? Pegar dentro do meu resultado os valores de cada atributo da classe categoria. Então, eu vou colocar aqui, ó, c.setID, ou seja, eu estou preenchendo o ID do meu objeto da classe categoria com o que veio lá do banco de dados. Então, eu pego do meu resultado, ponto. Nesse caso, o ID ele é do tipo int, então eu tenho que usar o getInt para pegar um valor inteiro lá do meu resultado do banco de dados. E entre aspas, eu vou colocar ID, que é o nome do campo lá na minha tabela do banco de dados. Então eu vou mostrar aqui para vocês. Os campos são ID, nome e tipo. Então são esses três que eu vou preencher lá na minha categoria. Então voltando aqui, eu tenho c.setNome, vai ser resultado.getString, porque o nome agora já é do tipo string, entre aspas, nome. E por último, c.setTipo. Aí aqui vai ter uma pequena mudança, porque resultado.get, se eu colocar c, ele não tem getChar, ele tem esse getCharacterString, que não é o tipo de dado que a gente espera. Ele tem esse clob, que também é outro tipo. getConcurrency, que é um valor também que não é o que a gente precisa. Ou seja, não existe um getChar. Então, o que eu preciso? Usar o getString e, entre aspas, colocar o tipo e ponto e vírgula. Só que ele vai dar um pequeno problema. Ele vai dizer que os tipos são incompatíveis. O tipo char, ou melhor, o tipo string não pode ser transformado em um tipo char. Então, aqui na frente, eu tenho que pegar o seguinte. Olha, dentro dessa string, eu quero que você pegue o primeiro caractere. Então, eu vou colocar aqui, ó, ponto char at 0. Ou seja, ele vai pegar o caractere que estiver na primeira posição da minha string e vai guardar na variável tipo. Certo? Então, depois de preencher todos os valores com as informações que vieram do banco de dados, basta eu pegar e adicionar essa categoria no meu ArrayList. Então, coloco aqui categorias.add, basta apertar o Enter que o NetBeans completa com a variável C, que nada mais é do que o objeto da minha classe categoria. Beleza? Bom, então ele vai ficar nesse loop, ele vai rodar aí até acabar os registros do banco de dados. E depois dessa chave aqui, ó, eu faço o seguinte, eu vou ter que fechar, né, para liberar a memória utilizada por esses objetos. Então eu vou colocar aqui resultado.close e comando.close. Salvei. Então finalizamos a classe DAO, que serve para listar todas as categorias do banco de dados. Fala galera, aqui quem fala é o professor Marcelo, voltando aqui do futuro. Eu já gravei essa videoaula.
só que eu estou voltando para dizer que eu estou dividindo ela em duas partes porque ficou muito longo, tá ok? Então na próxima aula eu vou mostrar o restante desse vídeo para vocês e a gente vai finalizar a nossa classe DAO nessa aula, ok? Um abraço e vamos lá!